Capítulo 32. Quando Intoma acordou no dia seguinte, seu primeiro ato foi ver se Bertra ainda estava presente. Ela ficou na porta aberta, sua mão esquerda estendida e pressionada contra a moldura de madeira e olhou através de todos os 8 olhos para a cama vazia, mas bem arrumada. Intoma balançou a cabeça e respirou fundo. Ela não estava surpresa. É bem a cara dela, sem despedidas chorosas, implorando para que eu interceda por ela. Aquela garota realmente deveria aprender a confiar mais em seus amigos, uma palavra minha e tenho certeza de que ela não teria nada com que se preocupar. Intoma estendeu a mão para a maçaneta da porta e a fechou lentamente. Fechou-se com um clique quando a heteromorfo deu um passo para trás, para longe do interior escuro em que se tornou no momento em que a porta se fechou. Bertra, você realmente deveria parar de se punir. Intoma refletiu com um momento de rara pena antes de começar a se preparar. Ela estava lavada e pronta em 1 hora, e a única dúvida que persistia era: o que devo vestir? Sua roupa de empregada era uma escolha óbvia, um presente de um ser supremo. Ela amava sua roupa preciosa o suficiente para que, enquanto estava ali segurando-a, ela a abraçasse contra si. Mas então havia sua máscara. Ela vestiu sua roupa de empregada imediatamente. Isso foi um presente, um desafio, uma crítica à sua criação? Tantas perguntas para as quais Intoma não tinha respostas, e ninguém para perguntar. Ela pegou sua máscara e colocou-a no rosto, sentindo-se imediatamente um pouco melhor. Se ao menos Bertra estivesse lá eu poderia, ou se Intã estivesse. Mas o pensamento de até mesmo uma dúzia olhando para ela enquanto ela ensinava, e pensando que feio ou ninguém iria querer que você o servisse ou, tantas críticas passaram por sua mente e ela disse a si mesma: eu como pessoas, às vezes, porque eu dou a mínima. Mas ela fez, e o porquê não tinha sentido. Então ela tocou sua máscara para se certificar de que estava no lugar e pegando seus materiais ela se aventurou para fora de seu quarto, seu corredor, seu prédio, todo o caminho até onde sua aula seria realizada. Intoma estava do lado de fora de sua sala de aula, suas anotações em mãos, e olhou para o vazio. Um de seus livros didáticos estava pronto para uso na frente de cada assento. Ela se aproximou, curiosa para ver a capa que escolheram para ele, um inseto-espada e um inseto-escudo com o primeiro sobreposto ao último em uma encadernação simples de couro preto. Legal, muito legal. Ela teve que admitir e foi para a frente e o centro da classe. O quadro negro estava atrás dela e o mar de espaços vazios estava na frente. Cheguei cedo. Ela sabia disso e usou esse tempo para tentar imaginar os alunos que teria. 10? 20? Mesmo que muitos estivessem forçando a barra, no fim das contas, inseto é um insulto. Até minha irmã não consegue evitar usar a palavra dessa forma, independentemente de quão bem eu tenha me saído no duelo. Realmente haverá muitos que queiram aprender o que eu tenho a ensinar. Intoma suspirou pesadamente e começou a repassar a rotina de sua palestra para um salão vazio, um pequeno treino de última hora, mas no fundo de sua mente havia uma frustração contínua. Estou tão cansada de não ter respostas. Ela andava de um lado para o outro e falava para o ar vazio, sua voz ecoando nas paredes por vários minutos enquanto dava seu primeiro sermão para o nada, até que uma batida na porta interrompeu seus pensamentos e ela se virou. Lá estava Intã, parado na porta, segurando uma carta na mão. Ele não a olhou nos olhos, parecia um pouco envergonhado, abaixou-se no chão e segurou um papel enrolado na sua frente, o mais longe possível do corpo. Eu sei que você disse que não queria me ver por um tempo, então me desculpe por ter vindo, mas Bertra veio me ver esta manhã, ela me pediu para ir até sua sala e te entregar isso. Ela disse que você chegaria cedo. Intoma se aproximou com passos lentos e estendeu a mão para pegar o papel da mão dele. Tinha uma pequena fita vermelha enrolada em volta dela, que ela começou a deslizar para cima para remover e liberar o documento de dentro. Aquela mulher. Intoma murmurou. Eu sei, eu mal a conheço, mas depois de pouco tempo é como se eu tivesse. Eu não sei. Ele coçou a cabeça. Conheço-a há anos. Intoma terminou seu pensamento e assentiu. A fita vermelha caiu no chão apenas para então levantar a mão e pegá-la no ar. É exatamente isso. Intã respondeu. Então, eu fiz o que prometi, eu vou. Vejo você em breve, Intoma. Intoma desenrolou o papel, espere. Ela disse imediatamente. Intã parou, sua mão na porta e olhou por cima do ombro. Desculpe?
Ele perguntou, uma pequena surpresa clara em sua voz e pela maneira como sua cabeça girou. Eu disse, espere. Intoma repetiu para si mesma, você poderia sentar, sabe, do jeito que eu fiz na sua palestra? Sim, claro, se você quiser. As palavras saíram rapidamente e ele foi imediatamente até uma pequena escrivaninha encostada na parede lateral. Eles então esperaram em silêncio, ele não olhou para ela não olhou para ele. E então aconteceu. Intoma enrolou o papel que Bertra deixou para ela e o colocou de lado no pequeno trilho de metal que segurava o giz para o quadro. Aquela mulher, ela iria e faria isso. Eu não posso acreditar nela. O coração de Intoma inchou com a carta, e então ela observou os alunos começarem a entrar. Depois dois um ao lado do outro, depois um grupo de três, então se levantou e foi até o lado trancado da porta dupla e olhou para Intoma. Quando ela assentiu para ele, ele desfez a trava e a abriu também, com ambos os lados da porta abertos. As comportas se abriram e o barulho de alunos conversando junto com o som de seus pés no chão duro de madeira da sala de aula se tornou como uma tempestade furiosa. De elfos e humanos a minotauros e homens-ursos, a classe rapidamente foi preenchida até a capacidade máxima, cada som e cada voz eram como um grito de guerra, e logo não havia mais assentos. O sangue de Intoma congelou. É muito mais fácil estar na frente de pessoas que você vai comer e ou matar do que estar na frente de pessoas que vão te julgar. Sua respiração acelerou e ela teve que se perguntar: como humanos comuns fizeram isso? Então fechou as portas duplas quando o riacho baixou, então as trancou e piscou para ela: você consegue. Ele murmurou as palavras e então foi para o assento do observador. Intoma pigarreou e a conversa começou a diminuir. Bem-vindos à Entomancia 101. Sou a professora Intoma Vasilissa Zeta, uma das empregadas demônio heteromórficas servas de Sua Majestade e uma antiga serva vinculada do imperador demônio Jaldabaoth. Presumo que todos vocês viram minha exibição com o professor Intan? Ela se apresentou e perguntou, e fez uma pausa enquanto o corpo estudantil aplaudia uniformemente. Se eu pudesse, ficaria vermelha com isso. Ela pensou, mas não passou despercebida que Intan também se levantou para aplaudi-la com um grande sorriso cheio de presas no rosto. Parece que subestimei o número total de livros que precisaríamos hoje. Então, aqueles que não têm, por favor, compartilhem e eu prepararei novos para vocês na semana que vem. Intoma disse com confiança, o que ela realmente não sentia ao assumir a posição central. Como pode haver tantos? Ela se encolheu por dentro, ela estremeceu, todos aqueles olhos infinitos a encarando com a expectativa de que ela pudesse dar a eles algo que ela nunca tinha dado a ninguém antes, mas havia outro par de olhos, raios vermelhos brilhantes de luz que nunca a deixavam, ou seu rosto sempre que ela se virava do quadro, como um holofote mágico que era usado nos grandes teatros do Império e centrado nela. Segurando-a. Cada palavra que ela vacilava, ele repetia: você consegue. Minuto após minuto passava com uma lentidão agonizante, acelerada apenas durante suas demonstrações reais de entomancia, o que fazia um inseto voar pela sala, onde era examinado por alunos curiosos. Entomancia é uma forma especialmente perigosa de magia, ela requer o máximo controle porque você está, como um necromante, literalmente controlando um ser vivo, ao contrário da necromancia de baixo nível, onde você pode lidar facilmente com um zumbi ou esqueleto sem cérebro. Até mesmo insetos de baixo nível podem ser assassinos letais para os despreparados. Você deve saber o que está fazendo o tempo todo, ou você está acabado. Ela bateu seu bastão indicador na mão com um estalo sonoro que ecoou enfaticamente por todo o salão silencioso. A maioria de seus gestos eram lentos, bruscos, hesitantes, e quando ela olhava para o mar de rostos quietos, seu coração batendo forte e os joelhos quase batendo, era bom sentir pelo menos um rosto que ela sabia que era amigável, mas quando ela era decisiva, dura, falando do perigo de sua arte, não havia dúvida sobre sua confiança. Quando a aula finalmente começou a terminar, ela se sentou atrás de sua mesa na frente do grande salão aberto e disse: ficarei para trás por um tempo para responder perguntas, mas depois de hoje usarei apenas meu horário de expediente, aula encerrada. Ela gritou a frase como se tivesse acabado de vencer uma grande batalha e não conseguiu esconder o profundo suspiro de alívio quando disse isso.
Os alunos começaram a se levantar de seus assentos, livros farfalhando e já tagarelando, e pelo canto do olho ela percebeu que Intan também estava de pé. Ela levantou uma mão e apontou para ele. Ele parou no meio do passo um momento depois. Espere, por favor. Ela disse pela terceira vez naquele dia. Ele inclinou a cabeça em direção a ela e sentou-se novamente. Os alunos fizeram fila para conversar um pouco com ela, alguns apenas informando que precisavam de livros, outros oferecendo palavras de agradecimento ou elogiando sua luta, mas levou quase 2 horas para limpá-los antes que Intoma ficasse sozinha com Intan novamente. Intoma tirou a máscara e a colocou de cabeça para baixo na mesa. Então ela se levantou, olhou para a porta e disse: "Tranque-a." Então obedeceu, caminhando rapidamente até lá e retornando para onde o esperava. Quando ele a alcançou, ele ficou mais perto do que antes, olhando para os olhos como joias. "Obrigada por entregar a carta." Ela disse em voz baixa. "Obrigada por ficar comigo hoje." Ela permaneceu quieta. "Obrigada por me dar tempo para pensar, por não me deixar estar pronta." Ela mal sussurrava. Mas ela estava falando mesmo assim. "Obrigada por..." As mãos dele pareciam se mover por conta própria, embora ela as tenha visto chegando muito antes de alcançá-la, e ela poderia facilmente ter feito 1000 coisas diferentes para detê-las. Intoma não fez nada. Ela deixou que as mãos com garras dele se fechassem em volta do seu rosto, os dedos dele entrelaçados ao redor do dedo em forma de crescente, como conchas que ajudavam a manter a máscara no lugar. Ela também não fez nada para impedi-lo quando os lábios dele desceram e a beijaram bem entre os olhos vermelhos brilhantes.